Livro de Hebreus, seu capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hoje nós vamos desenvolver, se Deus assim permitir, os versos de 10 a 13 desse capítulo. Eu vou iniciar a minha leitura a partir do verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visite? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provesse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra, como o cântico que nós acabamos de entoar, que diz: diante dos Teus pés, sentados aos Teus pés, para ouvir, ó Senhor Deus, o que vem da Tua boca. Senhor, traz para nós edificação através da Tua palavra. Traz para nós, ó Senhor, consolo, Senhor Deus. Traz para nós instrução, Senhor Deus. Senhor, faça que o estudo da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, modifique a nossa vida. Não permita, Senhor Deus, que estejamos tendo contato com a palavra, Senhor Deus. Estejamos estudando a palavra, Senhor Deus. Ouvindo a palavra e que ela não surta efeito nas nossas vidas, ó Pai. Não é para ser assim, Senhor. Nós sabemos. Por isso, clamamos pela sua misericórdia, pelo seu amor, para que, ao entender a tua palavra, Pai, ela possa modificar a nossa vida, Senhor. Que possamos, ó Senhor Deus, ser modificados, edificados, ó Senhor Deus, pela pregação, pelo ensino, pela voz de Deus falando ao nosso coração. Fica com a tua igreja, Senhor Deus. Fica conosco. Porque mesmo quando todas as coisas estão sendo feitas da forma correta, quando estamos cultuando corretamente, quando a palavra de Deus está sendo pregada, Senhor Deus, corretamente, quando, Senhor Deus, colocamos o nosso coração para vir aqui nesse lugar e entoar o nome do Senhor corretamente, mesmo dessa forma, mesmo assim, nos desviamos, Senhor Deus, e muitas vezes não fixamos o nosso coração no Senhor. Deixamos, ó Senhor Deus, nos levar por outras coisas, ó Senhor, ou outras vozes.
entendemos, ó Pai, que a falha não é daquilo que o Senhor estabeleceu, do culto, da pregação, da leitura da palavra, dos instrumentos, dos meios que o Senhor coloca à nossa disposição. Mas a falha é nossa. Por isso, Senhor Deus, mesmo quando estamos fazendo tudo conforme a Tua vontade, a palavra de Deus fala que somos servos inúteis. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Não há escapatória, não há livramento, Senhor Deus, fora da graça e da misericórdia de Deus aplicada ao seu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Queridos, nós vimos inicialmente que Jesus, em sua encarnação, era maior que os anjos, mesmo porque o homem fora criado um pouco menor do que Deus. Como nós vimos na exposição passada, Salmo capítulo 8, verso 5, diz assim: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista estava se referindo ao homem como criação de Deus. O homem como criação de Deus, ele foi criado com o propósito de reinar e dominar neste mundo, como nós vimos no Salmo, como nós vemos ali em Gênesis. Ele seria um vice-rei da criação, representava em sua humanidade a glória da criação. O homem é a glória da criação, pois é a imagem de Deus. Entretanto, por causa da queda, por causa do pecado do homem, o homem não é aquilo que deveria ser. Mas Cristo, quando veio ao mundo, ele representava esse varão perfeito. Ele assume o lugar do homem neste mundo para que nós, como homens, pudéssemos receber o mundo vindouro. E assim, queridos, dessa forma, todas as promessas relativas ao homem, aquilo que o Senhor tinha estabelecido para que o homem fosse antes da queda, agora tornam-se possíveis em Cristo Jesus. E é isso que nós vemos lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em Cristo e por causa de Cristo, a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Ele prova a morte no nosso lugar, para que pudéssemos provar de sua vida, experimentando a sua imagem refletida em nós. É isso que nós vimos nesses primeiros versos aqui do segundo capítulo de Hebreus. E um comentarista, comentando o livro de Hebreus, que é o Simon Kistemaker, ele diz assim: o Filho sofreu as dores da morte, que os filhos, nós, deveríamos ter experimentado, e foi coroado em glória e honra posteriormente, por causa da obra redentora do Filho, ou seja, de Cristo. Os filhos, nós, somos conduzidos para a glória com a qual o Filho é coroado. E diante desse pequeno resumo de algumas coisas que foram ditas nesses primeiros versos, nós vamos continuar a nossa exposição, partindo agora do verso 10, sabendo que a partir de agora nós teremos descrita a obra de Cristo em prol dos homens. No verso 10 ele diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação dele. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é essa expressão de convir, ou seja, por que convinha? Ele explica. Anteriormente ele diz assim: tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado para que pela graça provasse a morte por todo homem, porque convinha. Ou seja, aqui a nossa atenção é despertada para a necessidade da obra de Cristo, do seu sofrimento, da sua morte.
E isso era necessário para que alcançasse os propósitos estabelecidos por Deus, ou seja, a salvação dos filhos e a destruição do poder de Satanás. A Escritura vai dizer que não havia outro caminho. Não havia outro caminho além desse, do sofrimento e morte do Messias, para que por meio dele a salvação de Deus pudesse alcançar aqueles que são seus, o seu povo. E lá em Lucas capítulo 24, 26, quando o Senhor Jesus está no caminho de Emaús ali com os discípulos, após a sua ressurreição, ele diz assim: porque porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O Senhor estava indagando eles: vocês estão tristes com o quê? Por que vocês estão tristes? É como se ele estivesse dizendo assim: despertem, se alegrem. Por quê? Porque as Escrituras foram cumpridas. O propósito de Deus vir a esse mundo foi cumprido. Era necessário que ele passasse por essas coisas. Esse era o propósito de Deus, para que nós pudéssemos ser resgatados. É como nós vemos lá em Marcos capítulo 8, verso 31, o momento da vida do Senhor Jesus, ele é ali com seus discípulos, e Pedro vai criticá-lo por isso. E ali ele diz: então começou ele a ensinar-lhes, Marcos 8, 31, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E nós vemos que Jesus concordou plenamente. A sua atitude foi uma atitude voluntária, com esse único caminho viável para a nossa redenção, através da sua encarnação. Lá em João capítulo 10, verso 17 e 18, Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Queridos, o que está diante de nós aqui, nós temos desdobrado uma parte do plano de Deus. Ou seja, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus, pelos seus sacrifícios, Jesus abriu um caminho para nós até a nova vida. Ele tornou-se o iniciador e desbravador da nossa restauração. Pela via do sofrimento, ele adentra a glória de Deus. Alguns teólogos, e aqui muito claro, chegam a dizer, provavelmente você já deve ter escutado isso, que a salvação, como foi planejada, ou seja, o sofrimento de Cristo, tudo que ele passa, principalmente a sua morte, era algo desproporcional para o alvo desejado. Ou seja, Deus poderia ter sido mais brando com Cristo, mas ele foi muito severo. Um comentarista, chamado daqueles comentários de bolinha, né? Donald Guthrie, comentando sobre essa parte, ele diz assim: Deus nunca pode fazer alguma coisa indigna ou inapropriada. Seja qual for a razão da cruz, não há dúvida de que ela revela fortemente a natureza de Deus. É neste sentido que convinha. E eu posso acrescentar, sem medo de errar, que ela revela não só a natureza de Deus, a cruz de Cristo, mas também o seu caráter e a gravidade do pecado cometido por nós, homens, que tinha uma necessidade de tamanha reparação. Porque convinha, era necessário que o Senhor Jesus passasse por tudo aquilo. Era necessário que ele assumisse o nosso lugar. E tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo passa nesse mundo era o que nós deveríamos ter passado. Quando ele chega no tribunal ali diante de Pilatos, é como se ele estivesse diante do tribunal de Deus. O tribunal de Pilatos representava o tribunal de Deus.
A vida de Jesus, homem de dores, o que sabe que é padecer, representava a maldição de Deus sobre o homem no pecado. E ele continua, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. E é interessante a maneira como ele se refere aqui a Deus. Ele está se referindo a Deus, porque convinha que aquele, quem Deus? Porque convinha da parte de Deus, que Jesus passasse por todas essas coisas, que ele aperfeiçoasse o Filho, o autor da salvação dele, por meio dos sofrimentos. Esse é Deus que está se falando aqui, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. É Deus. É Ele o agente nessa situação. É Ele que aperfeiçoa Cristo por meio dos sofrimentos. Mas por que ele usa essa expressão? Calvino tem uma explicação interessante sobre esse designativo a respeito de Deus. Porque ele poderia simplesmente fazer menção a Deus, porque convinha que aquele Deus, ou que Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Mas por que ele usa esse epíteto? Calvino vai dizer que o propósito era nos lembrar de que o que Deus decide deve ser julgado como sendo melhor, cuja vontade e glória são o justo fim de todas as coisas. Por isso que ele diz, porque convinha, porque era necessário. Mas o texto ele fala desse aperfeiçoamento. Ele diz que Deus tinha esse propósito, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos Cristo, o autor da nossa salvação. As Sagradas Escrituras dizem que Jesus é o autor da salvação do seu povo. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele passou, ou seja, pelos seus sofrimentos, pela sua morte. Fritz Lauber, um comentarista de Hebreus também, em seu comentário, ele diz assim: Deus começou a conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoando o general da salvação por meio dos sofrimentos. A glorificação do Filho do Homem é seguida pela glorificação dos filhos de Deus. Quando a Escritura diz que Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu, significa dizer que Cristo cumpriu completamente o propósito ou plano para que fora destinado. Cristo atingiu o objetivo supremo. E aí nós vamos entrar numa questão semântica, ou seja, de significado das palavras. Muitas vezes essas palavras elas tomam um outro sentido para nós. E no original o sentido não é que seja um sentido completamente diferente, mas é mais amplo. No Novo Testamento, quando ele fala que uma pessoa é aperfeiçoada, ele está dizendo que essa pessoa cumpre de forma plena o propósito que Deus lhe atribuiu e para qual veio ao mundo. Ou seja, quando ele diz que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, diz que ele cumpriu tudo aquilo que era propósito de Deus e para o qual ele veio ao mundo. Dessa forma, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus, por meio do sofrimento, foi capacitado inteiramente para a tarefa de ser o autor da nossa salvação. Ou seja, através da obediência, Cristo conquistou a perfeição. Ou seja, cumpriu o propósito pelo qual veio ao mundo, pagar o preço do nosso pecado e nos aproximar do Pai por meio do seu sangue. Ele removeu completamente os pecados do seu povo na presença de Deus. E é isso que nós vemos na Escritura. É isso que Efésios capítulo 2, verso 13 a 16 vai dizer. Quando ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Lá em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Dessa forma, queridos, Cristo atraiu para si a igreja. A glória do Filho torna-se a glória do seu povo, já que nós, crentes, somos destinados a termos a imagem de Cristo em nós. É o que nós vemos em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também glorificou. E aos que justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A glória do Filho torna-se a glória do seu povo. Por quê? Porque nós temos a imagem dele. Olha o que Filipenses capítulo 3, verso 21 vai dizer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Queridos, nós precisamos entender que a condição de imagem inviolada de Deus, que os seres humanos tinham antes da queda, no início da história, no paraíso, e que perderam por causa da sua desobediência, ela nos é devolvida em Cristo Jesus. Os sofrimentos de Cristo, porque Ele toma o nosso lugar, tornam-o capaz de abrir a outros o caminho da salvação. Por isso Ele é chamado autor da nossa salvação, porque Ele abre o caminho da salvação. Arquegos, que é traduzido como autor no texto grego, é alguém que toma liderança, um pioneiro, um antecessor. Essa é a ideia aqui de autor no original. Cristo é o autor e o aperfeiçoador de nossa fé. Deus o faz passar por esse terrível sofrimento para produzir perfeição. Quando Cristo completa a sua obra, ele torna-se o iniciador da salvação do seu povo. E o significado mais simples dessa palavra seria cabeça ou chefe, porque autor no original, arquegos, é aquele que começa algo para que outros possam ter acesso a isso. E ao dizer que o Senhor Jesus é autor da nossa salvação, nós estamos dizendo que Jesus é o pioneiro, que Ele abriu o caminho para Deus, aquele caminho que devemos seguir. E nessa perspectiva, queridos, o sofrimento de Senhor Jesus era necessário antes de o Senhor Jesus ser o pioneiro, antes de Ele ser o autor. Era necessário porque esse autor, ele completa a salvação. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Cristo não precisava sofrer por sua própria causa ou para sua própria salvação, não. Ele precisou passar por tudo isso, não por causa de si mesmo, mas por causa de nós. Ele assume o nosso lugar, era necessário ele passar por tudo isso, porque essa era a maldição do pecado. E ele assume essa maldição, ele assume o nosso lugar, ele assume a nossa natureza. E era indispensável que ele tivesse se encarnado, que ele tivesse sofrido desde o seu nascimento até a sua morte, porque ele estava debaixo da ira de Deus por nossa causa. Apesar de ser amado, apesar de ser o Filho amado de Deus.
ele tinha que ter passado por tudo aquilo que ele passou, para que nós fôssemos salvos. Cristo assume o nosso lugar. Às vezes nós olhamos para a Escritura com olhos um pouco, não seria infantis, mas a palavra me fugiu, ingênuos, melhor seria. E não conseguimos ver o que está muito claro na Escritura. Que Jesus, que era Deus Todo-Poderoso, ele poderia ter vindo como um filho de um rei, como filho de Davi, e ele era, né? Descendente dele, mas como um Salomão, que teve riquezas, ou como um homem como Abraão, de muitas posses, ou como o próprio Isaías, um profeta, mas que provavelmente fazia parte da nobreza e vivia nos palácios reais ali de Israel. Ele era tudo isso. Mas ele não veio dessa forma. Ele era mais do que isso. Mas ele veio pobre. Ele nasce num lugar fétido, onde os animais comiam e, consequentemente, defecavam. Alguém já entrou num estábulo aqui? A sua vida é uma vida de sofrimento. Ele tem a necessidade de trabalhar. A palavra de Deus diz que ele é um homem de dores. Os fariseus olhavam para ele e davam 50 anos para ele, e ele não tinha mais de 30. A vida do Senhor Jesus nesse mundo não foi uma vida fácil. O seu ministério foi um ministério difícil. Ele não recebe honras, por mais que muitos reconhecessem, e o povo andava atrás dele, mas ele mesmo dizia, as Escrituras confirmam, que ele conhecia o coração do povo. E sabia que aquelas pessoas que o seguiam eram extremamente volúveis. E ele fica só o pior momento da sua vida. Se nós fôssemos, e nós vamos fazer isso provavelmente qualquer dia, especificar cada momento da vida do Senhor Jesus, até a sua morte, nós vamos ver que aquilo que é profetizado em Isaías é a realidade. Homem de dores e sabe o que é padecer. Por quê? Porque ele assume o nosso lugar. Não somente na cruz, mas ao se encarnar. Abra Mateus capítulo 16, versos 21. Os principais sacerdotes e os escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 12, diz assim: porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. Por isso ele é o chefe, ele é o guia, ele é o autor da nossa salvação, porque ele abriu o caminho para a nossa salvação. É através dele que temos acesso ao Pai, e ele disse isso: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou melhor, vem. E essa expressão é interessante, né? Porque eu troquei aqui, né? Não foi de propósito, não. Porque eu segui uma fala normal. Jesus não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. E nós podemos entender essa fala de duas formas. Tá? Quando eu digo ninguém vai, eu estou falando de uma terceira pessoa. Tá? E aí o ponto de partida pode não ser em mim, mas o ponto de chegada é num terceiro. Quando eu digo vem, quando ele diz ninguém vem ao Pai, duas coisas eu posso deduzir daí.
Uma, poderíamos dizer que é lógica, mas tem uma... é hipotética, mas tem uma questão lógica. Por que seria uma verdade? Ao dizer vem ao Pai, ele está dizendo como se ele também tivesse parte com o Pai. Ou seja, ele também é Deus. Poderia ser isso. Mas eu acho que ficaria mais completo se ao dizer isso, ele estava dizendo, o caminho para Deus sou eu. Ninguém vem. Ele é o caminho. Mas que as duas afirmações possam estar corretas, porque Jesus é Deus também. Nós vemos que é Ele o caminho. Por isso Ele é autor. Ele abre o caminho para a nossa salvação. Através dele, nós temos acesso ao Pai. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 14, o autor da epístola escreve: mediante um só sacrifício, ele tornou perfeito para sempre aqueles que estão sendo feitos santos. É por isso que ele diz aqui, o autor da salvação dele, porque tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Esse verso aqui é uma explicação do verso anterior. No sentido de que a obra de aperfeiçoamento de muitos é uma obra de santidade. E nós vamos perceber que a palavra santificar aqui, ela vai ter um sentido de separar, de consagrar, de purificar. Então, nesse texto seria retirar das condições terrenas e circunstanciais exteriores da vida e inserir na realidade da comunhão de Deus e do serviço para o Senhor. E foi isso que o Senhor Jesus fez com os membros da sua igreja ao ressuscitar. Ele separa, ele insere no seu corpo, ele insere na comunhão de Deus e no serviço para o Senhor. E é isso que nós vemos nas palavras dele lá em João capítulo 17, verso 6 e 17 a 19. Quando ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus. Tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra, ou seja, é o Senhor separando, santificando o seu povo, pois tanto aquele que santifica, como os que são santificados, como ele diz, vem de um. Por quê? Porque ele é autor da salvação deles. E aí, queridos, no verso 17 a 19, ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Percebam aí a separação, a santificação e o serviço estão perfeitamente ligados entre si. Por isso ele é autor da nossa salvação. Jesus é aquele que torna os homens santos. Pois tanto o que santifica, Cristo, como os que são santificados, vêm de um só. Ele é o pioneiro. Ele é o nosso irmão maior. Jesus é aquele que torna os homens santos e continua a fazê-lo, como nós estamos vendo aqui, até o final dos tempos. É Ele que tira o pecado do mundo. Foi isso que João testificou a respeito dele. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele serve constantemente como sumo sacerdote de seu povo. E quando nós vemos lá o Velho Testamento, o sumo sacerdote entrando ali no Santo dos Santos, tudo aquilo era uma representação do que Cristo ia fazer. O sacerdote, ele oferece o sacrifício, o Cordeiro. E a partir de oferecer esse cordeiro, ele entra dentro dos santos e oferece diante de Deus. E o Senhor Jesus, ele morre, derrama o seu sangue, e a partir daí ele entra no trono de Deus para oferecer esse sacrifício em favor do povo. Aquilo que nós vimos no Velho Testamento era uma teatralização da obra
da redenção de Cristo Jesus. E aí nós vamos perceber, queridos, que a santificação nesse processo não é um evento isolado, mas é um processo que dura toda a nossa vida. E que essa santificação, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, está na obediência à vontade de Deus. E essa obediência da nossa parte é uma atitude de gratidão. Nesta vida, nós sabemos que não podemos fazer a vontade de Deus de modo perfeito. Nessa vida temos um pequeno começo dessa obediência. Se caímos em tentação, quando caímos em tentação, a nossa santidade é manchada. No entanto, nós não temos a necessidade de ficarmos manchados, de permanecermos com essa mancha. Por quê? Porque Cristo, que participa da nossa natureza humana, que habita em nós por meio do Espírito Santo, Ele pode nos purificar e nos tornar santo. É isso que João vai dizer ali. O texto que tantas vezes nós usamos aqui. E o que mais me chama a atenção nesse texto, 1 João capítulo 1, verso 9, não é somente, lógico, o texto que diz, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas o que mais me chama a atenção é a segunda parte, e nos purificar de toda a injustiça. Eu não sei se é isso que João está querendo dizer aqui. Mas o que salta aos meus olhos é que quando pedimos perdão ao Senhor por um pecado específico, se o Senhor perdoar somente aquele pecado, com certeza nós estaríamos em falta diante de Deus. Por quê? Porque às vezes a nossa visão com relação ao nosso pecado ela é tão pontual que nós estamos pedindo perdão por uma coisa que nós fizemos. Mas existem milhões de outras coisas que nós fizemos que não tomamos conhecimento, que são pecados também e que nos levaram àquela atitude. A Escritura está dizendo, como se estivesse dizendo, o Senhor Jesus não perdoa somente esses pecados. Ele purifica você de toda e qualquer injustiça. É bastante interessante o que nós vamos ver agora, a partir de agora. Porque o Senhor Jesus ele tem uma relação conosco. E nós vamos ver essa relação aqui. Quando ele diz assim, porque Ele é aquele que nos santifica. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus não tem vergonha de nos chamar irmãos, de nos receber na sua família, porque temos a mesma origem. É isso que Ele está dizendo aqui. Se o autor estiver se referindo ou falando da origem da santificação, esse um aí, todos vêm de um só seria Deus. Mas creio que ele não está se referindo a Deus aqui. Eu creio que ele esteja se referindo à humanidade de Cristo. É essa humanidade que liga os homens a Cristo. É isso que Cristo tem em comum conosco. Por isso que Ele nos chama de irmãos. O que vai fazer essa interligação, o que vai interligar Jesus, aquele que santifica, com os que são santificados por Ele, é uma e somente uma coisa, ou seja, a sua humanidade. Se nós olharmos no Velho Testamento, nós vamos ver o distanciamento que existia de Deus com relação ao homem. A distância que existe de Deus com relação ao homem.
A necessidade de um mediador. Porque o homem jamais poderia chegar na presença de Deus. Quando ele é expulso do paraíso, por causa do seu pecado, é como se Deus disse: o homem não pode mais ter comunhão conosco, como tinha anteriormente. Mas existe um instrumento que faz essa ligação, que retoma essa comunhão, que nos torna filhos de um mesmo Pai. E esse é Cristo. É interessante porque essa imagem veio na minha cabeça agora. Nós temos famílias aqui na igreja e pessoas que até um certo momento não se conheciam. E vamos imaginar que essas pessoas, por exemplo, continuassem se desconhecendo. Por exemplo, Jefferson e Luana com a sua filha, e Beth, Daniel com seu filho. E esses filhos se casam. E a partir desse momento, eles passam a fazer parte da mesma família. Porque eles comungam, eles têm em comum alguma coisa. Nós temos algo em comum com Deus, por meio de Cristo. É a humanidade de Jesus que nos liga a Ele. É isso que Ele tem em comum conosco. Aquele que nos santifica é um homem. E é isso que vai nos ligar a Cristo, a sua humanidade. Lá em Atos capítulo 17, verso 26, ele diz que toda a raça humana vem de um só. Diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Ou seja, Jesus e toda a humanidade descendem de Adão. Jesus não se torna nosso irmão em virtude de sua origem divina. Jesus veio a ser o segundo Adão por meio da sua encarnação como descendente de Adão, levando-nos desse modo à condição de irmãos dele e a participar da natureza divina. E é isso que nós vemos na Escritura claramente, a humanidade de Cristo. Lá em Romanos capítulo 5, verso 14, a palavra de Deus diz: entretanto reinam a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, Adão era a figura de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 22 e 47. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também serão vivificados em Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. É isso que nos liga a Cristo, a nossa humanidade. Cristo se encarna para que nós pudéssemos assumir a sua natureza. Ou seja, nós não seremos deuses, mas seremos filhos do Deus Altíssimo. Não como criaturas, mas como família. E nessa condição, a palavra de Deus diz que Ele não se envergonha de chamar a nós humanos, a nós pó, de irmãos. Mas, na realidade, queridos, não é esse personagem, Adão, que o texto aqui está se referindo. Quando ele diz: todos vêm de um só, não é o personagem Adão. Por quê? Porque nem todos da descendência de Adão são chamados de irmãos do Senhor Jesus. Este um a quem Hebreus fala é Abraão.
Porque os santificados, também chamados de irmãos, isto é, os que creem, esses são os verdadeiros membros da comunidade de Cristo. O verso 16 declara que Jesus socorre a descendência de Abraão. Ou seja, Jesus é descendente de Abraão, como nos diz a Escritura. Mateus capítulo 1, verso 1, diz: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E os membros da congregação são filhos de Abraão. Como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 3, versos 7 e 9, que diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. No verso 12 aqui, nós temos a relação entre esses membros da comunidade e a irmandade, quando ele diz: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Esses irmãos, eles fazem parte da congregação de Deus. Então seria correto afirmar, queridos, que Abraão, o pai dos que creem, como fundamento espiritual, originário e o elo de ligação entre Cristo e sua igreja, é esse um que o autor de Hebreus fala aqui. Ele é um só, do qual descendem tanto aquele que santifica, Cristo, como os que são santificados. O livro de Hebreus, ele diz que Deus não se envergonha de assumir a Abraão, de assumir a fé de Abraão e dos patriarcas. Ele não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Abra Hebreus capítulo 11, verso 16. Diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Da mesma forma, Jesus, o Filho do Homem, não se envergonha de chamar os que creem de seus irmãos, porque têm todos a mesma origem. Queridos, quanto mais conhecemos a nossa condição e a nossa indignidade, torna-se incompreensível a declaração do Senhor Jesus de não se envergonhar de se colocar ao nosso lado. A vergonha é uma coisa engraçada, né? Às vezes, nós temos vergonha dos nossos pais. Não deveríamos. Eu quero dizer aqui que eu nunca tive vergonha dos meus pais. Porque às vezes eles não são tão inteligentes, ou porque às vezes falam errado, ou porque não são bonitos, ou porque têm algum defeito físico, ou porque falam errado. A vergonha é uma coisa interessante. Por quê? Porque quando nós nos envergonhamos de alguém, nós estamos dizendo que aquele alguém é menor. E tem alguma coisa desprezível ou que causa uma certa repugnância a alguém. Quando nós olhamos a Escritura dizendo que o Deus Todo-Poderoso não se envergonha de ser chamado de meu Deus, um homem como eu. Ele não se envergonha disso. De que Jesus não se envergonha de olhar para nós, de olhar para você, com todas as suas falhas, com toda a sua miséria, com toda a sua feiura, e chamar você de irmão, e não ter vergonha disso.
E eu vejo o amor de Deus. Porque como um pai, posto que por mais que um filho possa envergonhá-lo com suas ações, ele não tem vergonha de dizer que é seu filho, porque o ama. Ele pode ser o pior homem desse mundo, mas ele jamais vai se envergonhar do filho. Não porque não mereça isso, mas porque o ama. É essa imagem que nós temos aqui. Essa é uma dignidade indizível na nossa vida. E ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que Jesus nos concede. Como ele diz lá em Mateus capítulo 12, verso 50. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por isso que no verso 12 ele diz assim: aos meus irmãos declararei, confirmando profeticamente aquilo que estava sendo dito pelo autor de Hebreus. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Para provar a sua afirmação, Jesus chama de irmão seus seguidores. O autor vai buscar lá no Velho Testamento um salmo messiânico que fala do sofrimento e da vitória do Messias. Ele põe essas palavras na boca de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo isso naquele momento. Mas ele não disse isso. Quem diz isso é Davi. Há não sei quantos anos anteriores, séculos, sei lá o quê. Ele coloca essas palavras na boca de Jesus. Por quê? Porque Cristo é o espírito da profecia. Quando Davi fala, e muitas vezes ele estava falando de si, na realidade, ele prefigurava o Cristo. Como nós lemos lá no Salmo 22, que foi o texto da nossa liturgia. Ele diz assim: por isso, Jesus não se envergonha de chamar irmãos, dizendo, ou seja, ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Salmo 22, 22. O Messias limita aqui o título de irmãos, aqueles que compõem espiritualmente a igreja, o corpo de crentes. É por isso que ele está se referindo anteriormente não a Adão, mas a Abraão. E o que nós vemos lá no verso 23 do Salmo 22, quando o salmista exorta o povo a louvá-lo, quando ele diz assim: vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós também, posteridade de Israel. Essa profecia é cumprida por Cristo, porque é Ele que se alegra no meio do seu povo, a igreja, da qual Ele é o cabeça. Queridos, aquele que é o nosso Deus também pode ser conhecido como nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, 29. O Senhor Jesus defende seus irmãos, o Senhor Jesus sustenta, Ele ouve as suas orações. Por isso nós podemos colocar a nossa confiança nele. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos um elo com Cristo. Não é somente a sua humanidade, mas é a nossa fé. Por isso que no verso 3 ele diz: eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou, e os filhos que me deste. O Senhor defende os seus irmãos. Lá em Isaías capítulo 8, verso 17 e 18, ele diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita em Sião.
Querido, conforme nós vamos perceber lá no Salmo Messiânico, do capítulo 22, no verso 24, que diz assim: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Esse é o nosso Deus que nos ouve. E Ele não nos ouviria por quê? Se Ele assume o nosso lugar, e quando o aflito é abatido, o Senhor Deus Pai ouve a sua voz, se compadece dele, porque então o nosso resgatador, Ele não se compadeceria de nós. Por isso o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, na semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor é aquele que nos ouve e que cuida de nós como um irmão mais velho. Quando nós olhamos a configuração familiar de hoje, e nós olhamos a configuração familiar que a Bíblia estabelece, nós vamos ver que essa configuração vai apresentar o caráter de Deus em todos os âmbitos. E o que nós temos hoje é uma distorção nisso. Por quê? Porque Satanás, a nossa própria carne, sempre tenta anular a revelação natural que Deus estabeleceu. O filho mais velho é aquele que cuida na ausência do pai. E por que isso? O filho mais velho é aquele que tem mais responsabilidade. Por que isso? Porque ele é o primogênito. E como primogênito, ele apresenta a imagem de Cristo na sua função. Porque Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. A gente consegue entender algumas coisas que são muito naturais e que hoje estão sendo destruídas ou desconstruídas. Nós vamos ver que essas coisas têm respaldo na Escritura. Não a desconstrução, mas aquilo que eles estão querendo destruir. É por isso que ele afirma: eu vou colocar a minha confiança nele. Quando o escritor de Hebreus se volta para as profecias de Isaías, capítulo 8, versos 17 e 18, o profeta está testificando que vai esperar no Senhor, que naquele momento está escondendo a sua face da casa de Jacó. O profeta e o Messias dizem que colocam a sua confiança em Deus, como temos lá no Salmo 18. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. No verso 3 ele diz assim: invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Jesus, durante a sua vida nessa terra, ele precisava, como ser humano, da fé e da confiança em seu Pai Celeste. E ninguém na terra jamais viveu dessa forma, com uma confiança inabalável em Deus, como Jesus. Na realidade, ele fez aquilo que nós não fazemos. E é por isso que ele se apresenta diante de Deus. Quando ele diz assim: eis aqui estou, eu e os filhos que me deste. Os filhos que Deus deu a ele são sinais e símbolos em Israel da parte de Deus ali no Velho Testamento ao profeta. O profeta ali, Isaías, seus filhos, assim como Cristo e seus irmãos, eles se colocam diante de Deus. Os filhos que o Senhor Deus deu a Isaías representavam um remanescente fiel de Israel. E os irmãos de Jesus formam a igreja de Cristo.
Da mesma forma que Isaías estava rodeado de seus compatriotas tementes a Deus, assim Cristo está no meio do seu povo. E a imagem do profeta era a imagem de Cristo. Eu me lembro daquele Salmo 125, que tem até uma música que nós conhecemos: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Como o remanescente fiel ali nos dias de Isaías representava, ou seja, era um símbolo de Deus em um mundo de incredulidade, era um símbolo e um sinal de Deus em um mundo de incredulidade, da graça de Deus. Assim é a igreja hoje, atuando como luzeiro em um mundo de trevas e de pecado. Esses são os benefícios que temos do Cristo homem. E como Cristo homem, de forma alguma, ele não poderia ser menor do que os anjos. Ele não poderia ser menor do que a lei. E é nessa condição de fraqueza que Jesus conquista para nós a nossa eterna salvação. Como então desprezá-lo? O que Hebreus está fazendo aqui, ele está expondo os seus argumentos para mostrar que o que eles tinham agora, eles não podiam abandonar, eles não podiam voltar atrás. Eles não podiam voltar a um evangelho antigo, ou seja, de sinais e sombras. O Senhor Jesus era maior do que Moisés, o Senhor Jesus era maior do que qualquer sumo sacerdote. O evangelho que ele pregava era o evangelho da plenitude de Deus, inicialmente pegado, mas agora que chega à sua plenitude. Ele não podia ser desprezado. Ele não podia ser abandonado. O Senhor Jesus, na sua própria humanidade, na sua fraqueza, conquista para nós uma eterna salvação. Como então ele poderia ser menor do que os anjos? Eu gostaria de terminar essa nossa pregação fazendo algumas considerações, mais voltadas para aqui para o texto, mesmo porque estamos parando no meio do caminho. Nós vamos perceber que todo o capítulo 2, Deus é o sujeito principal. Ele testifica no verso 4, dando Deus testemunho. O domínio do homem é dado por ele. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele é quem torna o autor da nossa salvação perfeito, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse o autor da salvação deles. Esse autor da salvação é Cristo, coroado em glória e em honra, por causa do sofrimento e morte em favor do seu povo. O mundo rejeita o caminho do sofrimento e da morte que Jesus empreendeu. Mas esse caminho era o único caminho apropriado. Por causa da morte sacrificial de Cristo na cruz, ele conduz o seu povo à glória. E ele se identifica com ele. Juntos, eles formam a família de Deus. Quando nós sofremos neste mundo injúrias por causa do Evangelho, nós estamos seguindo os mesmos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu gostaria de abrir um apêndice por causa disso, um parênteses. Porque quando nós estamos sofrendo neste mundo,
nós estamos encomendando as nossas almas. Olha que Pedro, capítulo 4, verso de 12 a 16. 1 Pedro, verso 19 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Verso 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Queridos, nós vamos ver o escritor de Hebreus ele falando de Cristo o tempo todo. E aqui, inicialmente, nesse momento que nós paramos e nos detivemos ali na obra de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, no seu sacrifício. Os detalhes que o escritor de Hebreus fala aqui para dar continuidade a esse desenvolvimento, porque foi através disso que nós temos, através de Cristo, os seus sofrimentos, da sua morte, da sua humanidade, que nós participamos com Ele também da sua glória. Então, queridos, saindo um pouco do texto de Hebreus aqui, quando nós sofremos nesse mundo, nós não devemos nos revoltar ou tomar qualquer atitude ímpia diante de Deus. Mas fazer como o nosso irmão mais velho. Entregar na mão do Senhor. Perceber que essas coisas são necessárias para a nossa salvação. Não que vamos ganhar a nossa salvação por essas coisas, porque já temos, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Mas de desenvolvê-la. Deus está trabalhando em nós através dessas coisas, como fez em Cristo Jesus, aperfeiçoando Ele, para que nós, nele, pudéssemos ter esperança. Há algo maravilhoso aqui. Porque o Deus que adoramos, o Deus que nós servimos, Ele é o nosso irmão. Podemos chamá-lo assim. Da mesma forma que prestamos culto a Ele, que reverenciamos o seu nome, podemos também chamá-lo de irmão. Por quê? Porque é dessa forma que Ele nos conhece. Que isso possa trazer para nós consolo. Que isso possa trazer para nós a certeza de que Jesus é aquele que está próximo de nós. Que Jesus é aquele que nos ouve. Que além de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso irmão maior. Ele é aquele que cuida de nós quando o nosso Pai não está presente. É Ele quem vai cuidar de nós. Eu não sei se você tem essa imagem na sua vida. Eu tinha um irmão maior que cuida de você, e o irmão menor ele sempre olha para o irmão maior assim, principalmente quando a diferença de idade é muito grande. Uma forma assim de admiração.
porque Ele é mais forte, Ele é mais velho, é Ele quem cuida de mim. Nós podemos ver isso em Cristo Jesus. E quando nós estamos, nas nossas relações familiares, estamos manifestando isso, o cuidado com os nossos irmãos, nós estamos manifestando aquilo que Cristo faz com a sua igreja. E que o Senhor seja louvado por isso. Porque adoramos um Deus todo-poderoso, inescrutável, incompreensível, na pessoa de um homem, Cristo Jesus. Cristo Jesus, homem. Vamos orar. Senhor Deus, queremos que esta palavra console os nossos corações, ó Pai. Que, como está aqui na sua palavra, Pai, quando Ele diz, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. É dessa forma que estamos na presença de Deus, que estaremos um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele entregar, sujeitar todas as coisas que lhe foram sujeitas, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. A Deus Pai, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Fica conosco, Senhor, e que essa palavra possa consolar o nosso coração e nos aproximar mais e mais da pessoa de Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Receber